Conta pra gente a sua história, o testemunho a minha seu. história, Dani, é uma daquelas histórias assim é uma novela, daria um livro, né? Essa semana, inclusive, eu preguei numa igreja e eu falei que existem seres humanos e seres humanos. Eu acredito que tem pessoas que nascem para uma grande missão específica, para algo fantástico. São pessoas que nascem de 100 em 100 anos. De vez em quando aparece um John Wesley da vida, um Spurgeon, um Moody, um Ben Hinn, um T.D. Jakes. Estou citando aqui pregadores, né? Sim, de vez em quando aparece. Então, eu acredito que eu nasci com uma vocação divina. Eu venho de uma família muito pobre, extremamente pobre. Pobreza abaixo da linha da razoabilidade. Né? Nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Tem noção do que é isso? Não? 12 pessoas em 2 cômodos que não tinham mais do que 4 por 3 cada cômodo. Então, era muita gente para pouco espaço. Minha mãe era mãe solteira. Hoje, as mães solteiras é luxo, né? É a gravidez independente. Mas, há 49 anos atrás, era uma vergonha para a família. Né? Então, minha mãe ela foi mãe solteira com 17 anos de idade. Olha. E ela conheceu meu pai quando ela estava pedindo esmola na rua. Poucas pessoas sabem disso. Olha só. Minha mãe, ela esmolava na rua. Porque a mãe dela morreu muito cedo e o meu avô abandonou a família. Eles eram em 5 irmãos. 5? Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 irmãos. 5 irmãos. Perfeito, 5 irmãos. Não, 6 irmãos. Calma, que é muito... Família grande é isso. Família grande é isso aí. A gente pensa, lembra a idade, lembra a condição. Aí a minha mãe, como os irmãos foram esparramados, minha mãe era mais velha, quando ela conseguiu um emprego, ela começou a juntar todo mundo. Só que ela perdeu o emprego no meio do caminho. Então ela começou a pedir esmola na rua. Na minha cidade tem uma fábrica que é muito conhecida, já foi conhecida a nível nacional, chama Brejeiro, que era o arroz brejeiro. Arroz brejeiro, o óleo de soja brejeiro, é muito conhecido até hoje. Sim. Né? Sabe de onde vem a palavra brejeiro? De brejo. Porque o arroz se plantava em brejo. Né? Então, o meu pai era caminhoneiro e a minha mãe estava pedindo ali comida. E meu pai era um português do olho azul, muito bonito. Minha mãe que fala, né? E ela se encantou por ele, e ele viu minha mãe, uma moça nova, 14 anos de idade, linda, 13 para 14 anos de idade ela tinha. E aí ele começou a namorar ela, ele arrumou uma outra casa para ela, ele pagou o aluguel, e minha mãe foi concubina dele por 30 anos. Isso. 30 longos anos. Né? Então, nesse inteirinho, minha mãe foi buscando os irmãos. Então, começou num cômodo, e quando as coisas melhorou, nós fomos para 2 cômodos. Nesses 2 cômodos morava eu, minha mãe, meu avô, que depois ficou doente, teve que vir para casa, minha tia Cidinha, tia Niche, tia Olívia, tia Elza, minha mãe, o tio Juca, meus primos, Suzana, é muita gente. Né? É muita gente. A gente acaba até se perdendo. Então, nós morávamos todos nós dentro desses 2 cômodos. Um belo dia, de domingo, eu acordei mais cedo que todo mundo com a batida do sino da igreja católica. Né? Eu escutava o sino da igreja. Passou-se um domingo, o outro. Todo domingo eu acordava antes de todo mundo com a batida do sino da igreja. Um dia, eu acordei com a batida do sino, só que o sino já não fazia mais blim-blom. O sino fazia Marco. Marco. É só louco que acredita nisso, né? Era um som, me chamava pelo nome, literalmente. Aí, eu não tinha muita roupa, eu me levantei, botei um shortinho, a camiseta que eu já estava, e saí de casa sem ninguém ver. E eu fui seguindo o som do sino. Cheguei na porta da igreja, da paróquia Cristo Rei, a igreja católica do bairro lá da minha cidade. O padre era o Padre Ângelo, depois eu conheci, fiquei conhecido dele. Eu cheguei e sentei na porta da igreja, estava fechada. A missa era 7, isso era umas 6h30. Eu fiquei sentado. Quando chegou a primeira mulher para abrir a porta, ela me viu, eu acho que ela achou que eu era coroinha ou alguma coisa assim. Ela me deu os panfletos da missa, né, a liturgia da missa, eu fiquei na porta distribuindo. E eu fiquei ali. Aí, quando eu terminei de distribuir, começou a missa, eu sentei no banco e fiquei tentando ouvir. A missa era em latim ainda. Olha. Né? Eu escutava a missa tudo em latim, não entendia nada do que se falava. Claro.
Quando terminou a missa, foi todo mundo embora, eu fiquei sentado no degrau da escada, porque eu não sabia ir para casa. Que eu saí procurando. Você foi de acordo com o sino, é? Aí as mulheres cuidavam lá, tinha uma freira, elas me levaram para a casa das freiras. Aí na casa das freiras, bairro pobre, povo pequeno, cidade pequena, o povo começou a falar, a boca miúda, foi indo até que cheguei na minha casa. Me levaram na minha mãe. Chegou lá na casa da minha mãe, tinha polícia, minha mãe achou que tinha sido sequestrado, tudo. E aí as mulheres falaram para ela, ele tem vocação. Uau. Aí eu vou acelerar o processo aqui. Isso tem na televisão, tem na internet, no YouTube, tem uma reportagem que o Cabrini fez comigo, Sim. o grande Cabrini, e o Cabrini fez uma reportagem da minha vida, e eu contei essa história para ele, ele quis conhecer a igreja. E quando ele chegou na igreja, eu mostrei para ele, na igreja tem a torre da igreja, detalhe, nunca teve sino. Olha. Nossa. Olha. A pessoa que ia dar um sino para a igreja, né, cidade pequena, os fazendeiros, empresários, a pessoa morreu. Então a igreja tem a torre até hoje, Mas não nunca tem teve o sino. Mas eu acordei com a batida do sino por várias semanas. Então eu fui escolhido por Deus para uma missão. Se eu não fosse pastor, teria me tornado padre. Mas eu ia ser um padre do barulho, né? Ia ser um padre tipo Marcelo Rossi, Fábio de Mello. Esses caras, assim. Com certeza. Então tudo começou assim. Então a minha vocação veio muito cedo. Como eu fui para a igreja muito cedo, fui e gostei, não parei mais de ir. Todo domingo eu ia. Com 8 anos de idade, eu comecei a fazer catecismo. Com 8 E eu fiz a primeira comunhão, acho que fui o primeiro menino do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade. Meu Deus. Que geralmente é com 12. Né? Eu fiz com 10 anos, porque com 9 anos eu já dava aula de catecismo para os alunos. Quando a professora faltava de sábado, eu dava aula sobre a Bíblia. Eu usava, inclusive, uma Bíblia, que chamava Bíblia Ave Maria, que era da patroa da minha mãe. Minha mãe, nessa época, era lavadeira, e a patroa dela me emprestou a Bíblia dela, uma Bíblia de capa azul. E eu li essa Bíblia inteira com 9 anos de idade. Olha só. Então foi tudo muito precoce. Não entendia nada, tinha dificuldade para ler, porque a Bíblia tem muitas palavras difíceis, Claro. mas eu li aquela Bíblia inteira. Então, desde que eu me entendo por gente, Deus, igreja e a sua palavra fazem parte da minha vida.